Olá pessoal, aqui é o professor José Maurício trazendo para vocês novas aulas sobre fundamentos de rede de computadores. Essa é a nossa videoaula 4, padrão Ethernet, parte 1, onde nós vamos fazer uma introdução sobre esse conteúdo. Mais uma vez, eu reitero sempre a necessidade de verificarem o conteúdo das nossas notas de aula em nosso ambiente virtual de aprendizagem, onde poderão encontrar outros materiais e complementam tudo que vai ser aqui apresentado. Então vamos lá, vamos para a nossa aula 4, padrão Ethernet, parte 1, introdução. Por sinal, o termo padrão vem da palavra pedra, que tem o sentido de marcação, demarcação de algo, demarcar alguma coisa. Um padrão de rede local é uma base de comparação que é consagrada como um modelo para consenso geral ou como uma forma de um determinado organismo oficial estabelecer regras, estabelecer protocolos, estabelecer meios de controle. Então, a padronização vem justamente unificar e estabelecer um consenso no que tange a elaboração, no que tange o projeto, no que tange o funcionamento das redes de computadores. Até mesmo um padrão ele pode acontecer de duas formas, de facto e de juro. Qual a diferença? De facto, ocorre quando um produto de sucesso cria um mercado de tal dimensão e acaba se tornando uma referência. Veja quando falamos de lâmina de barbear, quando nos referimos a uma lâmina de barbear, normalmente falamos de Gillette. O produto Gillette acabou estabelecendo um padrão de mercado, se tornou um padrão de fato. Um outro exemplo é a arquitetura dos computadores pessoais, que foi criada a partir dos modelos IBM PC e cujo modelo IBM PC foi criado também por outras empresas. Já um padrão de jure, ele acontece através de instituições, de organismos que estabelecem padrões de uma maneira independente do mercado, visando estabelecer normas, estabelecer regras, a partir de necessidades que são verificadas pelo próprio mercado. Em telecomunicações e redes de computadores, temos o I2T, o I3E, o EIA, a TIA, a BNT, entre outros órgãos, instituições que estabelecem padrões para utilização principalmente em tecnologia. Dentre essas citadas, nós temos aí o I3E, Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos dos Estados Unidos, que introduziu o projeto 802 em fevereiro de 1980, visando promover justamente a padronização das redes locais de computadores. Então é o I3E o responsável por essa iniciativa de promover a padronização de redes locais. Os padrões 802 do I3E define uma série de tecnologias para a implementação de funções da camada física e de enlace do modelo OSI, estando em conformidade com esse próprio modelo, RM-OSI. Diferentemente do modelo OSI, que apenas aborda diretivas genéricas, o padrão I3E aborda detalhes tecnológicos que definem com mais precisão os diversos protocolos e as funções de rede que devem ser implementados. Então, esse padrão, seguindo essa orientação 802 do I3E, ele define o meio físico, o conjunto de regras de controle de acesso ao meio e a padronização do quadro de bits. Esse padrão 802 ele se subdivide em outros subpadrões que se complementam e estabelecem regras para a utilização dos protocolos. O 802.1, por exemplo, estabelece as regras para a gerência de rede. O 802.2 trata do LLC, da camada de link lógica. O 802.3 trata do padrão Ethernet. O 802.4 Token Bus. O 802.5 Token Ring. O 802.6 estabelece as regras dos padrões para as redes metropolitanas. O 802.7 as redes metropolitanas de banda larga. E o 802.8 estabelece também os procedimentos para rede de fibra óptica. O 802.9, integração de redes locais, usando o padrão ISO Ethernet. O 802.10, segurança em redes locais.
802.11, redes locais sem fios, as Wireless LAN. 802.12, sem VG NLAN, que é outro padrão de utilização de banda larga em redes locais. O 802.15 é o Wireless Personal Area Network, que envolve aí o Bluetooth. O 802.16 é o Broadband Wireless Access, que é o padrão WiMAX. O 802.20, o Mobile Wireless Access, ou Mobile PHY. E o 802.22, o Wireless Regional Area Network, ou WRAN. Se pegarmos aí o padrão internet, nós verificamos que seu histórico começa com o Bob Metcalfe, que era funcionário da Xerox em Palo Alto, na Califórnia, atual Vale do Silício, e vai escrever um memorando tematizando uma nova forma de conectar computadores pessoais a uma impressora que era compartilhada pelos pesquisadores. Esse texto, esse esboço, trouxe as primeiras propriedades, as propriedades básicas e a nomenclatura do que veio a se tornar a rede Ethernet. Isso em 1973. Em 1976, Metcalfe e David Buggs publicam o artigo Ethernet, Distributed Packet Switching for Local Computer Networks, onde detalhavam o funcionamento desse novo protocolo. Utilizavam, para tanto, o cabo coaxial grosso, com até 2,5 km de comprimento. O cabo coaxial grosso era o éter da palavra Ethernet, o meio, né? Repetidores a cada 500 metros para perfazer essa distância. Até 256 máquinas eram possíveis de conexão nesse padrão e a uma velocidade de 2,94 megabits por segundo. Já em 1978, a Xerox desenvolve o X-Wire, que seria um padrão Ethernet proprietário de 10 megabits utilizando cabo coaxial. Esse projeto foi iniciado em 1977, pretendia operar 20 megabits por segundo, mas teve esse escopo reduzido por restrições físicas. No final das contas, esse projeto acabou não sendo comercializado, esse padrão não se tornou de uso no mercado. Em 1979, Metcalfe funda a Tricom para comercializar o Ethernet e conseguir apoio da DEC, Xerox e Intel para desenvolver uma especificação mais avançada para o Ethernet, tomando como base o padrão anterior, o X-Wire. Esse grupo foi chamado de DICS e a especificação foi chamada de Ethernet 2. Em 1983, o I3E 802.3 ele é formalmente aprovado e totalmente baseado conforme o Ethernet 2 anteriormente proposto. Surgem aí o padrão 10/5, que propõe Ethernet a 10 megabits por segundo, com segmentos de rede de até 500 metros, 100 usuários por segmento, utilizando repetidores de sinais e como meio de transmissão o cabo coaxial grosso. Esse padrão apresentava como vantagens baixa atenuação, imunidade a ruídos e boa resistência. Como desvantagens, o cabo coaxial grosso era volumoso, pesado, difícil de trabalhar e, consequentemente, também os transceptores eram muito caros para fazer frente a essa necessidade de conexão. Em 1983, nós temos aí, então, o padrão Ethernet 2, na sua configuração inicial, utilizando aí um Media Attachment Unit, que é a MAU, que é conectado a um transceiver, que faz essa conversão do meio físico, onde os sinais são inseridos e retirados do meio, que é um cabo coaxial, e a estrutura era toda montada com base nos recursos que existiam na época. Então, nós temos aí o precursor da rede local de computador, utilizando o padrão Ethernet. Em 1985 surge o padrão 10/2, utilizando ainda o cabo coaxial, ainda para 10 megabits por segundo, com enlaces com comprimento de 185 metros, 30 usuários por segmento, também utilizando repetidores de sinais mais simples e usando o cabo coaxial fino, que era mais leve, era menor. Esse cabo coaxial permitia uma instalação mais simples, uma redução de custo de hardware, porém
não suportava muitas estações, porque havia problemas de reflexão do sinal e fragilidade mecânica do próprio cabo e conectores. Em 1987, temos aí o padrão 1 base 5, que era de 1 megabit por segundo a 250 metros de comprimento. Vejo que reduziu a taxa de transmissão para aumentar a distância de transmissão. A interconexão era feita ponto a ponto, utilizando hubs como repetidores em 5 níveis. Nós poderíamos usar até conjunto de 5 repetidores para fazer transporte, fazer transmissão do sinal. Surgia aí o uso da topologia em estrela e a utilização do cabo de par trançado. Vejam que durante todo o processo de evolução da internet, houveram mudanças de protocolos. Isso também aconteceu bem antes, com o próprio padrão Ethernet. O padrão de redes locais ele sofreu várias mutações, começando, como vimos, com os cabos coaxiais grossos, passando pelo coaxial fino, desembocando na tecnologia dos cabos de pares trançados. O cabo de par trançado, embora tivesse deficiências técnicas, deficiências elétricas em relação ao cabo coaxial, acabou se tornando um padrão pela sua simplicidade e baixo custo em termos de uso de conectores, a facilidade de manutenção e detecção de falhas, permitindo também uma expansão rápida e um gerenciamento centralizado e maior taxa de transferência de arquivos. Então, as deficiências eram suplantadas por todas as facilidades, toda a simplicidade que o cabo coaxial oferecia às redes então. Então, em 1990, nós temos aí o lançamento do padrão 10 base T. Esse padrão, sim, esse padrão Internet 10 base T inspirado na utilização de cabos de pares trançados, trabalhando em taxas de transmissão até 10 megabits por segundo, com segmentos de 100 metros de comprimento, sem usar repetidores, 1.024 usuários por segmento. Introduz-se aí o esquema de controle de acesso CCMA-CD, a topologia em estrela e também a operação em full e half duplex. Nesse momento, a importância do hub passa a se tornar bastante grande. As redes passam a utilizar os hubs como centralizador dessa topologia em estrela e todo o funcionamento se baseava nessa interconexão. Em 1993 surge o primeiro padrão para a rede de fibra ótica, utilizando fibra ótica, o 10 base F, também a 10 megabits por segundo, com uma distância, um comprimento de enlace maior, sem repetidor em torno de 2.000 metros, com os 1.024 usuários por segmento. A fibra ótica possibilitava reduções nas infraestruturas por suas dimensões reduzidas. Apresentava também uma capacidade para transportar grandes quantidades de informação. A fibra ótica ela apresenta essa capacidade cada vez mais incorporada às redes de comunicação, também com uma atenuação muito baixa, que permite também um maior espaçamento entre repetidores. Vejo que as distâncias utilizando fibra ótica são bem maiores do que se utilizar qualquer tipo de cabo metálico. Imunidade às interferências eletromagnéticas e matéria-prima abundante. A fibra ótica ela é feita a partir da sílica, que na verdade é areia. Claro que não é uma areia comum, mas que tem bastante abundância na natureza. Então, esse padrão Ethernet 10 base F, utilizando fibra ótica, acaba evoluindo também a partir de 1993 e passa a ser utilizado com maior frequência em redes locais de computadores, redes corporativas, principalmente naqueles segmentos onde há uma necessidade de um grande throughput, uma grande taxa de transmissão de bits para que a comunicação aconteça de forma correta. Como podemos ver, o Ethernet, que é o padrão 802.3, é uma arquitetura de interconexão para redes locais baseada no envio de pacotes. Esse padrão define o cabeamento, ou seja, o meio físico, e os tipos de sinais elétricos para a camada física em um formato de pacotes e protocolos para a subcamada de controle de acesso ao meio, que é a subcamada MAC, Media Access Control, que está relacionada ao modelo de referência OSI na camada de enlace.
Tivemos como subpadrões o Ethernet, 10 megabits por segundo. Mais recentemente, o Fast Ethernet a 100 megabits por segundo, que é um dos mais utilizados em redes locais de computadores, redes comuns. Temos modernamente o Gigabit Ethernet a 1000 megabits por segundo e o 10 Gigabit Ethernet a 10.000 megabits por segundo. Veja que para cada subpadrão desse, nós temos uma mídia apropriada, nós temos o emprego de recursos do padrão de uma forma que deve ser muito bem verificada para poder aproveitar o máximo em termos de interconexão provido pelo protocolo. Aqui um resumo do padrão I3L623, a partir dos primeiros padrões, utilizando cabo coaxial grosso, passando pelo cabo coaxial fino, pelo cabo de par trançado de 4 pares, categorias 3, 4 e 5. Lembrando que na atualidade nós temos aí mais em uso 5E, 6 e 7. Também temos a categoria 8, que é utilizada de uma maneira mais restrita. E o uso do cabo de fibra ótica, da fibra ótica monomodo e da fibra ótica multimodo. Para o cabeamento, para a mídia, para o meio físico, nós temos desde o cabo coaxial grosso, que é o RG08, inicialmente nas primeiras redes locais, passando pelo cabo coaxial fino, cabos de par trançado, que tem em diversas formas, diversos modelos, que devem ser adequados ao tipo de rede local que se pretende cabear, UTP, STP, FTP e outros, e a fibra ótica, monomodo e multimodo. Considerando o modelo OSI e modelo em camadas, nós vemos que a camada 1 ela executa um papel de comunicação entre os computadores. Nesse papel, a camada 1 ela não se comunica com as camadas de nível superior ou não nomeia ou identifica computadores. Ela descreve apenas os fluxos de bits, mas não pode decidir qual computador vai transmitir dados, qual grupo de computadores vai transmitir e quais vão ser as ordens de transmissão. Então, se remetermos à camada 2 do modelo OSI, que é a camada de enlace, nós vamos ver que a camada 2 se comunica com as camadas de nível superior através do LLC. Ele estabelece também, na camada 2, estabelece o processo de endereçamento, utilizando o Media Access Control, MAC, e também o enquadramento para organizar ou agrupar os bits para serem transmitidos através da rede. Quando consideramos as camadas do modelo OSI, a camada de enlace, subdividida em camada LLC e subcamada MAC, nós temos aí um estabelecimento de controles que vão funcionar independentemente da tecnologia existente, porque a subcamada LLC ela gerencia a comunicação entre os dispositivos em um único link de uma rede, sem se importar com essa tecnologia. Já a subcamada de Media Access Control, a camada MAC, ela trata dos protocolos que o host segue para acessar os meios físicos. Ou então, independente de tecnologia, essas duas subcamadas da camada de enlace, a camada LLC e a camada MAC, estão introduzidas, fazem parte do protocolo Ethernet, possibilitam a comunicação de redes, possibilitam a comunicação entre hosts, independente das tecnologias que são utilizadas. E isso é muito bom, considerando a heterogeneidade das redes de computadores atuais. A subcamada LLC ela inclui informações do protocolo de alto nível que entregou o pacote de dados a ser transmitido. Com isso, a máquina receptora, o host receptor, tem como saber para qual protocolo de alto nível deve ser entregue os dados de um quadro que ela acabou de receber. Então, o LLC é muito importante no estabelecimento dessa comunicação e na passagem dos dados que vão ser recebidos através da camada física. Bom, pessoal, chegamos ao final dessa nossa videoaula. Espero que esse conteúdo tenha sido interessante para vocês, tenha sido importante para resolver as dúvidas de vocês. Mais uma vez, eu reitero a necessidade de verificarem o material que temos em nossa sala de aula virtual e complementa o que foi aqui apresentado. Convido vocês a acessarem também o nosso canal, o canal do Paul Professor,
onde vocês poderão encontrar outros materiais que vão auxiliá-los no seu estudo. No mais, agradeço a atenção de vocês e aguardo até a nossa próxima videoaula. Um abraço a todos. Até lá!